Vamos ver agora então o exercício 14 da seção 9.1. O exercício diz o seguinte, né? Suponha que você tenha acabado de servir uma xícara de café recém-coado com a temperatura de 95 graus centígrados, então temperatura bem alta, e coloca numa sala onde a temperatura é 20 graus. Quando você acha que o café esfria mais rapidamente? E o que acontece com a taxa de resfriamento com o passar do tempo? Bom, fica claro que quando eu afasto a xícara da fonte inicial de calor, né, que era onde eu estava, digamos, colocando água quente dentro, enquanto eu estava servindo, a temperatura estava a 95 graus. A partir do momento que eu paro de colocar água e tiro o café e coloco num ambiente de 20 graus centígrados, a temperatura vai cair muito rápido, pois a diferença entre as duas temperaturas é muito grande, né? Então, no começo a temperatura cai muito rapidamente. Então, é como se fosse algo assim, ó. Temperatura e o tempo. Então, a temperatura inicial é de 95 graus centígrados. A minha escala aqui não ajuda muito mais. E 20 graus centígrados é a temperatura ambiente. Então, a temperatura cai muito rápido. E quando vai se aproximando do 20 graus centígrados, né, a taxa de variação vai diminuindo. Observem que a nossa equação diferencial que a gente vai montar e depois plotar o campo de direções, a gente vai ver algo parecido com isso. Então, no começo a temperatura cai muito rápido e depois essa taxa de decaimento vai diminuindo com o tempo. Olhando assim, parece que a temperatura da xícara nunca vai chegar à temperatura ambiente. Só que vai chegar no momento que a diferença entre a temperatura da xícara, né, do café, e a temperatura ambiente é tão pequena que eu posso dizer, ó, a temperatura da xícara já é 20 graus centígrados. Então, isso seria o item A, né? Então, no começo, a temperatura cai mais rapidamente. Então, o item A seria, né? Quando você acha que a temperatura cai mais rapidamente? No início. E depois, o que acontece com a taxa de resfriamento com o passar do tempo? A taxa, ela tende a zero, né? A taxa de resfriamento. Então, com o passar do tempo, essa taxa é muito grande e depois ela vai tendendo a zero. Muito grande em módulo, né? Essa taxa de decaimento é negativa, né? Porque a temperatura está diminuindo. Então, se ela fosse negativa, a gente diria que ela é muito pequena, mas em módulo ela é grande no começo e depois vai diminuindo tendendo a zero. Bom, apesar da gente não ter visto modelagem, né? Porque a gente nem sabe resolver uma equação diferencial ainda, mas só com o enunciado do item B, a gente pode montar a equação diferencial que modela a lei de resfriamento de Newton. Observe o que diz a lei de resfriamento de Newton. A taxa de resfriamento de um objeto é proporcional. Então, taxa de resfriamento, eu vou designar T a temperatura e T minúsculo o tempo. Então, a taxa com que a temperatura varia, a taxa de variação, não importa se é aumentando ou diminuindo, nesse caso é diminuindo, é de resfriamento. Então, a taxa de variação da temperatura, a gente vai designar o seguinte por um dt maiúsculo, né? dt minúsculo. Então, é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Nesse caso, vai ser resfriamento porque ela vai ser negativa. Aí ele diz, né, que a taxa é proporcional à diferença entre a temperatura entre o objeto e a sua vizinhança. Observem que o objeto não tem temperatura constante, né? A temperatura do objeto. Então, essa temperatura que eu coloquei aqui, né? A temperatura do objeto. E a temperatura, eu vou chamar a temperatura ambiente de TA minúsculo. Temperatura ambiente, um TA, que nesse caso aqui é 20 graus centígrados. E a temperatura do objeto, que varia com o tempo,
a gente chamou de um T. Então ele diz que a temperatura é proporcional, né, à diferença entre, é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a sua vizinhança, que é a temperatura do objeto, do ambiente, desculpa. Então, a lei de resfriamento nos dá a seguinte equação diferencial. A taxa de variação da temperatura do objeto é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente. Essa é a equação diferencial que modela o problema. Aí eu só troco o valor aqui por 20, né? dt minúsculo é igual a 1K T menos 20. Onde, né, tem que lembrar uma coisa, né? Onde a temperatura inicial do objeto é 95 graus centígrados. Então, no tempo zero, a temperatura vale 95, que é a temperatura do café. Então, a gente modelou, né? Escreva uma equação diferencial para expressar a lei de resfriamento de Newton nessa situação. Qual é a condição inicial? A condição inicial é T de 0 igual a 95. Tendo em vista suas respostas no item A, você acha que essa equação diferencial é o modelo apropriado para o resfriamento? Sim. Como é que a gente pode observar, né? Observe o seguinte, que se o T for 95, mantendo o K constante, ele é constante, se o T for 95, o dt é um valor bem grande. A partir do momento que eu vou me aproximando do 20, né, a taxa de variação vai indo para zero. Então, quando a temperatura se aproxima de 20, o dt vai para zero, que é o que a gente esperava ali no item A, né? Quando eu me aproximo de 20 graus, a taxa de resfriamento tende a zero. E quando ela está próximo de 95, isso aqui é o valor máximo dela, né? Então, quando é 95, isso aqui vai dar 65, né? Vezes o K. Vai depender do valor de K, claro. Eu não sei qual é esse valor, mas a única coisa que eu sei é que quando eu me aproximo de 20 graus, a temperatura tende a zero. Bom, o que ele pergunta mais? Então, condiz com o modelo. Faça um esboço do gráfico da solução. Então, agora a gente vai para aquela página para desenhar o campo de direções, que é o item C, né? Campo de direções. Vamos ver então como a gente pode usar o site para plotar o campo de direções para a lei de resfriamento de Newton. Primeiro a gente observou que a lei de resfriamento era em T. Então, né, dependia do tempo. Eu posso escolher Y de T ou X de T, tanto faz. As duas vão dar na mesma. Então, o Y é a função e o T é a variável. Então, o Y vai fazer o papel da temperatura. Então, era T menos 20, então Y menos 20. Só que tem o K aqui multiplicando. A gente não tem como saber o valor exato do K. Para fazer mais sentido aqui, eu vou usar o K como sendo menos 1,7. Algo próximo disso. Aí, a lei de resfriamento, vocês vão olhar que o campo de direções deu quase que linhas verticais. Por quê? O erro está aqui, tá? Esse 1,7 a gente não tem como descobrir com os dados do enunciado, tá? Eu poderia chutar vários valores, depois eu vou mostrar para vocês com os valores que eu posso usar aqui. Primeiro, o tempo começa no zero. Eu vou botar o tempo de 0 a 10, 10 minutos, 10 segundos. Ele não disse isso no enunciado, né? O Y é a temperatura, então não faz sentido a temperatura negativa, a temperatura vai de 0. Eu vou botar até 100. E aqui eu já tenho o campo de direções. Observe que se eu clicar numa dessas linhas, então, a temperatura começa lá próximo de 100. Então, a taxa de variação da temperatura no começo é bem grande, ela cai muito rápido. E depois ela vai se estabilizando, chegando próximo de 20. Eu posso pegar para qualquer instante, né? Aquela história, né? De que como não aparece T aqui no lado direito, as soluções são... É só deslocar a função para a direita ou para a esquerda aqui que eu obtenho outras soluções, né? Então, observem que aqui eu tenho a nossa família de soluções para a equação diferencial. E condiz com o problema. Observe que se eu mudar o valor de K, se ele for positivo, botar 1, muda completamente. Claro, aí aqui a temperatura estaria aumentando, não faz sentido. Então, o K tem que ser negativo, porque é uma taxa de decrescimento. Se eu botar 1 para o K,
né? Então aqui no começo a temperatura tem que chegar próximo de 95 e aqui não chega, né? Então, se eu botar menos 2, ó, pode ser que seja menos 2, né? Menos 2, menos 2,5. Menos 2,5 já chega próximo de 100. Mas a gente não tem, não é preciso porque a gente não tem o valor de... Não tem dado suficiente no enunciado para determinar o K. A gente nem sabe resolver a equação diferencial. Mas então é isso, eu tenho uma família de soluções, é do tipo exponencial, a gente vai ver depois. A solução dá para ver que é do tipo exponencial, né? Com K negativo, e na KT, por exemplo. A solução é do tipo I na KT com K negativo, porque ela é decrescente. E quando o T, ó, observem, digamos que fosse em minutos para essa equação aí, depois de 3 minutos, ó, a temperatura já é bem próxima de 20. Se o tempo estivesse em horas, 3 horas, mas basicamente é 3 minutos, a temperatura já chega próximo. Isso para esse valor de K, né? Eu teria que ter dados no enunciado para determinar, talvez o K fosse menor, por exemplo. Aí vocês observam que demora um pouco mais para chegar próximo de 20. Então é isso.